Neste momento de grave crise econômica em que o Brasil se vê imerso, uma questão tem me preocupado de forma mais particular e direta, porque mexe com a vida de milhares de trabalhadores e de suas famílias. Refiro-me à situação em que se encontram os empregados das empresas estatais. São eles que, sobretudo, sofrem na pele as consequências das más e desastrosas gestões durante os últimos 13 anos. Não precisamos ir muito longe para perceber a situação dramática em que eles se encontram. Basta fazer uma simples consulta no Google e encontraremos lá diversas notícias a respeito desse assunto e que mostram como os governos anteriores de Lula e Dilma foram responsáveis na condução dos assuntos relacionados a esses empregados. Veja, por exemplo, a questão dos fundos de pensão. Segundo as últimas estimativas, o rombo acumulado dos 4 principais fundos de pensão das estatais, Postalis, Petros, Fonsef e Previ, ultrapassou os 46 bilhões em 2015. Esse número se refere ao déficit atuarial, ou seja, se o fundo fosse obrigado a pagar hoje todos os benefícios atuais e futuros, esse seria o tamanho da fatura. A causa desse rombo, basicamente, foi a má gestão que levou investimentos arriscados e sem retornos como reflexo do aparelhamento político das entidades. Isso tudo foi agravado pela crise na economia, cuja responsabilidade é em grande parte do próprio governo da presidente afastada. O que estou dizendo não é mera suposição pessoal, senhoras e senhores senadores. Documento apresentado pelo Fórum Independente em Defesa dos Fundos de Pensão, a CPI dos Fundos de Pensão da Câmara dos Deputados, em dezembro passado, mostra que as entidades patrocinadas por empresas privadas registraram um lucro em 2014, enquanto o déficit dos fundos das estatais só cresceu. Segundo aquele fórum, a elevada participação dos fundos de empresas públicas em investimento de maior risco ajuda a explicar o desempenho ruim dessas entidades. Vejam só a diferença. No Postalis, a proporção dos investimentos nesses projetos de riscos alcançam 18,63%. No Fonsef, 10,84%. Na Petros, é de 6,14% e na Previ, 0,7%. Já entre as entidades que mais lucraram em 2014, como o Sistel, por exemplo, essa distribuição é de apenas 0,46%. Na Fundação Itaú Banco é de 0,02% e na Valia 3,9%. Então, esses dados demonstram que a má gestão desses fundos foi um dos grandes causadores do rombo, aliado, obviamente, à corrupção e ao desvio de dinheiro público. Isso traz consequências nefastas para a aposentadoria dos empregados das estatais. O Postalis, por exemplo, acumulou déficit de 5,7 bilhões em 2012, 13, 14 e 15. Essa fatura deverá ser paga pelos quase 76 mil funcionários aposentados e pensionistas, além dos próprios Correios para resolver o rombo do plano de benefícios definido. Pelas regras de equacionamento do déficit dos fundos de pensão, o desconto mensal ficou determinado em quase 18% do valor da aposentadoria da pensão, ou do valor previsto para o benefício por 25 anos e meio. Situação semelhante enfrentam os empregados da Petrobras, cujo fundo de pensão Petros apresenta um rombo de 16 bilhões. Na Caixa Econômica não vai longe também, 5 bilhões do total, e do total de 1,9 bilhões já começou a ser pago pelas partes em maio, num prazo de 17 anos. Mesmo o Previ do Banco do Brasil, após anos de resultado positivo com lucro de 12 bilhões em 2014, fechou 2015 na casa de 13 bilhões. No caso específico do Postalis, 1,7 bilhão é consequência de mudanças na expectativa de mortalidade do brasileiro e na taxa de juros. 2,7 bilhões são derivados da má performance dos investimentos. E 1 bilhão decorre do resultado de uma dívida dos Correios, que os Correios têm com o plano. Isso coloca seus empregados numa situação muito difícil. É o caso, por exemplo, do senhor Deusimar Batista dos Santos, funcionário dos Correios. Faltando 12 anos para se aposentar, ele tem dúvidas
sobre o seu futuro. Com 25 anos de carreira, trabalha como motorista e entrega encomendas de Sedex aqui em Brasília. Ganha R$ 2.500 por mês e desconta cerca de R$ 200 para o fundo de pensão. E foi informado de que pode ser obrigado a desembolsar mais 100 para ajudar a cobrir o déficit do fundo. Isso não está certo. Essa situação que acabo de descrever, ainda que brevemente, é um verdadeiro caos. O que vemos diante de nossos olhos é um partido que se diz dos trabalhadores, arruinar o país, saqueando os cofres públicos e, além disso, comprometendo aquilo que há de mais sagrado e de mais valoroso para o trabalhador das estatais, que são o seu salário e sua aposentadoria. Agora, para não ficarem literalmente a ver navios, eles terão de contribuir mais ainda para sanear as finanças desses fundos, onerando os pagos recursos familiares. O resultado é que os associados desses fundos de pensão receberão uma aposentadoria menor do que esperavam, em razão da gestão desastrosa desses entes, levada a efeito pela gestão que há 13 anos está aí. 500 mil pessoas serão diretamente prejudicadas. Faço questão de enfatizar a participação do Partido dos Trabalhadores em tudo isso, porque era justamente o biombo do partido, era a defesa dos trabalhadores. Uma série de reportagens publicada pelo Globo no mês de fevereiro deste ano mostra muito bem como o loteamento político da gestão dos fundos de pensão de estatais nos últimos 12 anos, a partir de um núcleo sindical dos bancários de São Paulo, está por trás do rombo bilionário que ameaça o rendimento dos beneficiários. Gestado na burocracia do partido, esse dirigente direcionava investimento que, no caso de 3 fundos, Petros, Postal e Fonsev, causaram perdas de 29,6 bilhões de reais até agosto de 2015. Compre destacar que a maioria dos responsáveis pelos déficits das fundações públicas tem em comum a origem no ativismo sindical. Nos últimos 12 anos, os principais gestores dos fundos Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e Correios saíram das fileiras dos sindicatos dos bancários de São Paulo. Aliás, essa é uma característica dos governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Os responsáveis por tudo isso precisam e devem ser, obviamente, responsabilizados. Cada trabalhador e cada trabalhadora desse imenso país contribui religiosamente de alguma forma para a Previdência, na esperança de ter aqueles recursos garantidos para a sua aposentadoria. É uma contribuição de longuíssimo prazo e que precisa ser muito bem administrada. Por isso, a meu ver, o presidente Michel Temer tomou uma medida bastante acertada no início do mês passado, ao suspender todas as indicações para a diretoria e presidência das estatais e de fundos de pensão, até que fosse aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto da Lei de Responsabilidade das Estatais, alterando as regras para aquelas nomeações e estabelecendo regras de transparência e gerenciamento de empresas estatais. Felizmente, na última quinta-feira, o presidente Michel Temer já pôde sancionar essa lei, que tem um caráter absolutamente moralizador. Agora, com a sanção dessa lei, as nomeações estatais poderão ser destravadas, dando um novo rumo ao país. Isso é fundamental. Daqui para frente, os trabalhadores dessas empresas precisam ter garantias de que elas não serão mais cabides de emprego para apadrinhados políticos, nem dirigidas por pessoas desqualificadas para o cargo. Esse projeto vem em boa hora para que haja retomada da confiança e da segurança dos trabalhadores das estatais. Se o Estado brasileiro precisar ser empresário, que o seja com eficiência, transparência e seriedade. Acredito que essas sejam qualidades imprescindíveis que a sociedade está a exigir neste momento. Muito obrigado, senhor presidente.